Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Estamos falando aqui de um Deus com um lar celestial. Estamos falando de um Deus todo-poderoso que escolheu sair do teu trono poderoso, do teu trono de graça, e se tornar um ser humano. E como sempre eu gosto de fazer uma pergunta. E a pergunta é: você já se sentiu humilhado? Você já se sentiu inferior a algo ou a alguém? Você vai entender por que eu estou te perguntando isso. Porque todos nós já passamos por situações e sentimentos de nos sentir humilhados. E é um sentimento bom? Não. É um sentimento ruim. É um sentimento desagradável. Mas aqui fala que Jesus, ele se humilhou. Ele escolheu se humilhar. Ele não foi humilhado por alguém, não. Ele se humilhou. Ele se esvaziou. Ele tirou a sua coroa de glória. Ele saiu do lugar onde haviam milhares e milhares de anjos adorando ele. Ele decidiu se tornar um bebê. Puxa, mas ele poderia vir como adulto e já chegar reinando. Não. Mas ele decidiu passar por todas as fases que nós passamos. Ele decidiu vir como um bebê. Nasceu como um bebê. Tiveram que dar banho nele. Tiveram que dar comida na boca dele. Pô, mas um Deus. Tiveram que ensinar ele a andar, a falar, a escrever. Talvez quando ele estava ali começando a caminhar, ele tropeçou, caiu, se machucou, ralou o joelho, quebrou um dente, né, Daniel? Sentiu dor. Ele passou por todas as fases da adolescência. Sua voz começou a ficar estranha, meio diferente. Começou a nascer pelo. Jesus passou por todas as fases. Sim. Para um Deus que estava no seu trono de glória, Ele escolheu passar por tudo isso. Por mim e por você. E na sua vida adulta ele passou por diversos sentimentos, diversas emoções. A Bíblia fala que ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi rejeitado pela sua família, pelo povo da sua terra. Você já se sentiu rejeitado? Jesus foi rejeitado também. Fala que ele sentiu cansaço. Ele ficou cansado. E aí você pensa, mas eu estou tão cansado, tão cansada. Jesus sabe o que é isso, porque ele também já ficou cansado. Jesus já ficou nervoso. Jesus já ficou bravo. Já ficou nervoso no templo. Ele ficou surpreso com algumas situações, com o pecado do povo. Jesus ficou surpreso. Ele sentiu sono, dormiu no barco num sono profundo. Ele estava com muito sono aquele dia. Ele ficou triste. Ele chorou pela morte de um amigo. Ele sabe o que é o luto. Ele sabe o que é sentir dor do luto. Ele sabe. Ele sentiu fome e sede.
Ele sabe o que é isso. Ele sentiu medo no Getsemane. Ele teve medo, ele falou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. E ele se sentiu abandonado na cruz por todos. Jesus passou por todos esses sentimentos, por todas essas emoções, que talvez você pense assim: será que é só eu? Será que é só eu que passo por isso? Jesus, ele também passou. Jesus, ele não vai dizer que ele imagina qual seja a sua dor. Não, ele entende a sua dor. Jesus te entende. Talvez você vai falar assim: ninguém entende o que eu estou passando. Mas nessa noite, Jesus entende. E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém, porque não foi à toa que Ele pediu para falar sobre isso. Você é especial para Deus. Você é importante para Deus. Ele suportou todos esses sentimentos. Ele escolheu passar por isso. E Ele fez isso por mim e por você. Ele fez isso por nós. Ele escolheu saber falar assim: eu entendo a sua dor. Ele escolheu isso. Ele queria poder dizer isso para você. Filha, filho, eu entendo o que você está passando. Obrigado, Senhor. Jesus, ele não critica você. Ele não critica os seus sentimentos. Ele não critica a sua dor. O que talvez alguém na sua casa faça. O que talvez alguém no seu trabalho faça. Jesus, ele não veio aqui para te criticar. Ele não veio aqui para te julgar. Ele não veio aqui para te condenar. Ele veio aqui para te consolar, para te fortalecer, para te mostrar um caminho, para te dar uma direção em meio à dor, para te dar uma direção em meio à depressão, em meio à ansiedade, em meio à frustração. Ele quer te fortalecer e dizer para você: confia em mim. Confia em mim, porque eu cuido de você. Eu cuido de você, você não está sozinho. Se tem uma coisa que Jesus não é, ele não é mentiroso. E quando ele falou assim, que eu estaria com vocês todos os dias, ele estava falando a verdade. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós não estamos sozinhos. Talvez você possa olhar para as pessoas, porque as pessoas elas nos frustram, mas Jesus não nos frustra. Jesus não nos decepciona. Ele está conosco. Nós precisamos entender e confiar nisso. Em Hebreus 4,15 fala que Jesus enfrentou todo tipo de tentação. Todo tipo de tentação. E diz que ele não pecou. Viver sentimentos não significa viver no pecado. Ter fraquezas, ter alguma dificuldade, não significa que você deve pecar. Significa que isso mostra o quanto nós dependemos mais de Deus ainda. Porque Jesus passou por tudo isso e não pecou. Jesus enfrentou tudo isso e não pecou. E Ele está querendo nos ensinar a passar por esses sentimentos e não pecar. Por mais que nós pecamos, nós estamos sujeitos ao pecado, assim como Jesus também esteve sujeito ao pecado. Então Jesus, ele nos quer direcionar para que nós venhamos vencer todos os dias. Negar a nossa carne todos os dias. Porque Jesus não isentou ninguém de passar aflições. Jesus não falou assim: faz o seguinte, me adora e você não vai passar mais por problema. Tem uma passagem que fala sobre isso? Porque eu conheço a passagem que fala
No mundo vocês terão, mas tem de bom ânimo. Por quê? Ele venceu este mundo. Ele venceu a ansiedade, ele venceu a depressão, ele venceu a dor, ele venceu o sofrimento, ele venceu este mundo. Então dê bom ânimo, porque eu também vou te mostrar o caminho da vitória, o caminho de você vencer e passar por todas essas dificuldades. Você não está isento disso, não, você vai passar por isso, mas você vai vencer isso. Você crê nisso? Ele nos deu esperança. Ele nos deu esperança de um futuro melhor. E eu não estou falando dessa terra, porque lá em João 14 diz: não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo: creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar para vocês, eu voltarei e vos levarei, para que aonde eu estiver, e sejais vós também. Essa é a promessa de Deus. E Ele está preparando lugar. Ele está preparando um lar. Ele está preparando uma casa para mim e para você. Sim, a esperança é de uma eternidade gloriosa. Enfrentamos essa terra, as aflições dessa terra, para assim, quando chegarmos o momento certo, nós habitarmos com Ele nessas muitas casas que Ele tem para nós, que Ele tem preparado para mim e para você. Mas enquanto não chegar lá, enquanto não chegar o momento de ir para essa casa eterna, se apegue a Deus. Confie em Deus. Se entregue a Deus. Compartilhe o seu fardo com Jesus. Coloque o seu cansaço diante de Jesus. Porque Jesus, Ele pode aliviar o fardo. Jesus, Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu, Jesus diz, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Está pesado o fardo? Entregue para Jesus, porque o fardo dele não é pesado. O fardo dele é leve. Confie em Jesus, Ele nos dá paz. A paz que excede todo entendimento. Talvez você fale assim: Thalita, eu não tenho paz. Eu não consigo sentir paz. Jesus, Ele está doando paz. Ele falou assim: a minha paz vos dou. Ele está entregando paz. E o que eu devo fazer, Thalita? Jesus te chama. Venha. Venha a mim. Venha a mim, todos vocês estão cansados. Coloque diante de Deus. Entregue a Deus. Se prostre diante de Deus. Eu não sei qual momento você está passando na sua vida. Talvez ninguém mais saiba. Mas Deus sabe. Deus conhece. Deus sabe exatamente o que você está sentindo. E essa noite é noite de você entregar isso para Ele. E se você quer entregar esse fardo para Jesus, se você está cansado, se você está falando assim: Thalita, eu não estou aguentando mais, hoje eu convido você a entregar esse fardo para Jesus. Esse cansaço, colocar diante dele. Se você puder, fique de pé. Eu gostaria de convidar você que quer compartilhar esse fardo com Jesus. Você que quer entregar esse fardo para Jesus. Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Eu gostaria que os presbíteros, o pastor, viesse aqui para orar por você. Se você quer entregar esse fardo para Jesus, se você fala assim: eu não quero carregar mais esse peso, eu não quero carregar mais esse fardo, eu quero colocar diante de Deus, vem aqui na frente.